Shalom, querido, shalom. Entramos em mais um dia, hoje, sexto dia da contagem do Homer. Lembrando que a gente está falando sobre os comportamentos, a mentalidade egípcia. E a gente hoje vai falar sobre trocar a murmuração pela gratidão. Eu confesso que eu acho que esse texto é desnecessário, né, irmãos? Porque em nome de Jesus, aqui entre nós, não existe ninguém. Ah, meu Deus, que esteja atuando na murmuração, né? Sabe o que é interessante, irmãos? A gente sabe, né? Vamos lá, de fato a gente sabe. A gente sabe que o povo perdeu a promessa, que a gente sabe que eles, por causa da murmuração, eles morreram no deserto. A gente sabe, irmãos. E a gente ainda cai na tolice de ter esses comportamentos que são totalmente ligados à atmosfera do Egito, à cultura do Egito, né? Eu quero ler com vocês hoje Filipenses, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Então Paulo aqui, ele dá uma direção, né? Façam o que? Tudo aquilo que você for fazer, que não tenha murmuração e que não tenha contenda. A murmuração, queridos, é a língua do deserto. Preste atenção nisso. A murmuração é a linguagem do deserto. Mas não é a linguagem de todo mundo que está no deserto, não. A murmuração é a língua do deserto de quem não está fundamentado e firmado no Senhor. Em contrapartida, a gratidão é a linguagem da fé. A gratidão, ela não está ligada somente a ser grato. Ela está ligada a alguém que sabe em quem está confiando. Né? E a murmuração, ela confia na situação. A murmuração, ela confia na força do braço. A murmuração confia em falsos deuses. Então, quando a situação vem, quando a situação se manifesta, arrumando meu mouse, eu entro na murmuração, por quê? Porque minha alma se agita, né? Porque eu fico inseguro pelo que vai acontecer, né? Eu não tenho confiança, então a minha alma se agita e eu começo a reclamar da circunstância, da situação, né? Mas Paulo diz, faça tudo, não tenha murmuração naquilo que você vai fazer. Vamos dar uma olhadinha nesse texto, esse texto especificamente, falando sobre murmuração e contenda, sobre essas duas palavras, sobre murmuração e contenda. São duas palavras gregas que eu não vou ler o que está escrito aqui. Não vou passar essa vergonha em via pública. Mas a murmuração no grego significa reclamações internas. Presta atenção, irmãos. Porque a gente liga muito a murmuração àquela pessoa que sai falando, né? Ela expressa no seu comportamento, na sua fala, os murmúrios, né? Mas nem sempre o murmurão é aquele que fala. É óbvio que todo aquele que fala murmura, porque a boca fala do que está cheio o coração. Mas, às vezes, a pessoa, ela pega esse texto aqui, fazer todas as coisas sem murmuração, então ela pensa que se ela se calar, né, se ela não falar, ela não está murmurando. Mas no original, a palavra fala que o murmúrio, né, que a murmuração, são reclamações internas, resmungos ocultos. São coisas faladas onde a gente não vê. Descontentamento sussurrado. Então, a murmuração nem sempre está ligada àquilo que eu ouço das pessoas. Ela pode estar ligada aos meus comportamentos pessoais. Eu tô lá fazendo, mas dentro de mim existe uma reclamação. Ou eu estou passando por uma situação, mas dentro de mim eu não expresso. Mas os meus pensamentos, os meus sentimentos, às vezes até as minhas orações. Como assim tem oração de murmúrio, de murmuração? Tem, irmãos. Por que, Deus? Eu não entendo por que eu tô passando por isso. Eu não mereço isso aqui. Aqueles churamingos de descontentamento. Isso é murmuração. É o tipo de atitude que não é uma revolta declarada, mas revela um coração
Não é uma revolta que eu declaro, que eu lanço para os quatro ventos. Mas é uma revolta do meu coração, que é resistente e ingrato. A murmuração está ligada à ingratidão. E, queridos, deixa eu falar um negócio para vocês. A gente está falando dessa contagem do Homer acerca dos processos, né? A gente está falando muito sobre processo, sobre posicionamento dentro dos processos, né? Porque quando eu falo do processo, eu não tô me referindo só ao processo, todos nós vamos passar. Mas é a posição, é a nossa posição pessoal dentro dos processos que vai determinar para onde eu vou, né? Se eu vou continuar no deserto, se eu vou morrer no deserto, se eu vou para a terra prometida. É o meu comportamento dentro do processo que vai mostrar. Então, o murmúrio, a murmuração, está ligado a um coração endurecido, a um coração resistente, que não aceita a mudança, que não aceita a transição, que se sente ingrato, que se sente injustiçado. Irmãos, vamos lá. Quando nós estamos sendo... Porque a murmuração, ela não está ligada só ao processo, né? A murmuração, ela pode estar ligada ao estar sendo tratado mesmo, ao estar sendo corrigido, ao estar sendo colocado para fazer algo que não se quer fazer. Há N coisas, né? Mas quando as coisas começam a dar ruim, eu preciso analisar. Deus é mau? Não. Deus faz o mal para mim? Não. Então tá. Então Deus é bom. Então o problema não está em Deus. Esse é o primeiro ponto. Então o problema não está em Deus. O problema está onde? É o inimigo que a Bíblia diz, né? Houve a plantação e o inimigo veio à noite e lançou o joio, né? Houve a plantação de trigo e o inimigo à noite jogou o joio. Então é o inimigo que está fazendo isso aqui e ele não tem respaldo para fazer isso aqui, não tem base legalidade através da minha pessoa. Então eu tenho que lutar contra as trevas. Mas não, isso aqui eu tô passando por causa dos meus comportamentos. Então não adianta eu me revoltar com Deus, irmãos. Eu já falei, né, isso muito ano passado, eu acho que na contagem do Homer mesmo. Eu tenho que me unir a Deus contra a situação que eu estou vivendo. Não adianta eu lutar contra Deus, ficar chateado com Deus, hashtag, né, não quero mais falar, tô magoado, vou murmurar, o Senhor é injusto. Não, queridos, eu fui injusta. Eu fui desobediente. Não, a situação é uma maldição. Então é o Senhor nos dando uma oportunidade de quebrar comportamentos, alianças, posicionamentos demoníacos na minha linhagem. Entende? Então eu preciso analisar a situação. Eu não posso me levar pelo ímpeto do momento, pela circunstância, eu preciso, por isso que a Bíblia fala assim, faz os cálculos, pensa no que você está fazendo. Quando nós paramos, queridos, e analisamos a situação friamente, a gente consegue ter uma resposta mais rápida. E a murmuração, ela sempre está ligada ao emocionalismo e não à razão. A murmuração é alguém, a gente está falando do processo do Homer, né, da contagem do Homer como um processo de maturidade. A murmuração está ligado a comportamentos infantilizados, que não conhecem Deus, de pessoas inseguras, de pessoas que não querem abrir mão, criança fazendo birrinha, eu não quero abrir mão disso aqui. E Deus está falando, me dá isso aqui, porque eu quero te dar algo maior, se você continuar segurando isso aqui, você não vai ter braço para segurar o que eu quero te dar. Me dá isso aqui, vai malhar esses braços, para você ter força para carregar aquilo que eu tô te dando. E a gente fica com as birrinhas de criança. Sabe? Já aconteceu com você? De uma menina aí, tá com uma bonequinha lá, você fala, me dá a boneca, mas lá atrás você tá com uma boneca maior, nova pra dar, e ela fica, não quero, é minha, é minha, é minha. E daí quando você mostra a outra boneca, ela larga a pequenininha. Pois é, era só ter confiança. Era só ter confiança no processo. Era só ter confiança em quem está pedindo pra entregar isso. Né? Que as coisas já mudariam de figura. Isso é uma mentalidade egípcia, queridos. É uma estrutura que vem do Egito, eu não quero abrir mão. E a contenda, né, também é uma palavra grega, refere-se a argumentações internas, questionamentos críticos, dúvidas. Então, a contenda não é somente eu ir brigar com outra pessoa. É essas argumentações que eu fico justificando, que eu fico
dando motivos para os meus comportamentos. Eu fiz isso aqui por causa disso aqui. Queridos, essas questões, principalmente as questões geracionais, elas não são um decreto definitivo. Meu pai foi um bêbado, então eu não tenho para onde correr. Não, queridos. Eu coloco diante de vós a bênção e a maldição, são escolhas. Eu vi um videozinho, alguém me mandou, não lembro, esses dias, de 2 irmãos, que eu não vou saber o nome, tá? Eles são 2 irmãos, o pai é um presidiário, a menina, uma adoradora, né? Parece que é bem famosinha aí, mas eu não sei quem que é, não. E o menino é um funkeiro, eu acho. Acho que é um funkeiro. Então, os 2 são irmãos. Os 2 estão debaixo do mesmo decreto. De um pai preso. Mas os 2 tiveram comportamentos totalmente diferentes. Caminharam para lugares totalmente diferentes. A murmuração, o eu não mereço, ela vai me levar para o caminho das trevas. A gratidão, a confiança, ela vai me levar para o caminho do Senhor. Então eu preciso transicionar essas questões internas dentro de mim, irmãos. Porque, volto a dizer, não é só não falar. Não é só eu não vou falar e eu não estou murmurando. Não, não é só isso. A situação é mais profunda que isso. Eu preciso não falar, mas dentro de mim viver na paz do Senhor, na confiança do Senhor. Eu não falo, não é porque eu fiz um exercício, um treinamento para não falar, mas por dentro eu estou fervendo. Não, eu não falo, eu não murmuro externamente, porque não existe murmuração internamente. Entende? É mais profundo. Paulo está dizendo, façam tudo sem resistência interior ou reclamação exterior. Então, murmuração e contenda, interno e externo. Façam tudo sem resistência dentro e sem contenda fora, reclamação. A maturidade não é apenas o que fazemos, mas é como fazemos. Então a maturidade não é só eu faço, é como eu faço. Por que eu faço? Entende? É mais profundo, é um mergulho um pouquinho mais fundo do que aquilo que nós estamos acostumados. Murmuração, queridos, é uma linguagem da alma caída. Sério isso, né? No Antigo Testamento, a murmuração foi a marca de uma geração que morreu no deserto. Apesar de terem visto milagres, né? Eles viram o maná, eles viram o mar se abrindo, eles viram a coluna de fogo, eles viram a nuvem, eles viram a água saindo da rocha, eles viram um milagre. Mesmo assim, qualquer situação que acontecia, levavam eles a lugares de murmuração. Qualquer situação que acontecia, a alma caída, detonada, escrava deles se manifestava. Tanto que em Números 14:2 diz que toda a congregação, queridos, imaginem, toda a congregação murmurou contra Moisés e Arão. Então eles tinham muita resistência a tudo o que ia acontecer. Todas as direções que iam ser dadas, eles resistiam. Sabe aquele negócio, eu vou na força do ódio? Então, eles iam na força do ódio, porque eles tinham saído do Egito, não tinham o que fazer, já estavam na situação mesmo, então vamos. Mas não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer uma aliança de confiança. Eu não estou aqui porque eu não tenho o que fazer. Eu tenho o que fazer, mas eu quero estar aqui. Eu quero estar neste lugar. Eu quero estar como o Senhor. Eu quero obedecer o Senhor. Consequências da murmuração. Vamos lá. Eu quero ler com vocês alguns textos bíblicos. O primeiro está no Salmo 78. Salmo 78, versículo 40 e 41. Salmo 78, 40 e 41 diz assim: Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova e irritaram o Santo de Israel. Irmãos, olha,
Eu só quero dizer que eu acho que esse povo tinha coragem. Irritaram o próprio Deus. Eles se mostravam rebeldes de uma forma tão terrível que eles chegavam ao ponto de colocar Deus à prova e irritar o próprio Deus. Então, a murmuração, ela vai interromper o processo de fé. Por quê? Porque a murmuração é a manifestação de um coração que não crê. A murmuração é a atitude de alguém que não consegue reconhecer Deus nas situações, nas circunstâncias, no processo. Então, consequência da murmuração vamos lá, aqui nesse texto diz que eles irritaram a Deus. Você fica junto com uma pessoa que você está irritado com ela? Então se eu não tô junto, essa pessoa não tem acesso a mim. Entende? Então ele vai quebrar esse processo de fé, porque fé não é só eu creio que talvez não, fé é firmeza, irmãos. Fé é firmeza. Eu estou firme, eu tenho uma convicção dentro disso aqui. A situação não define aquilo que eu creio, eu tenho convicção. Eu tenho convicção, Deus deu uma palavra. Deus falou que nos levaria para uma terra da promessa. Eu tenho convicção, então eu vou caminhar de acordo com isso, porque eu creio nessa palavra, amém? Números 14, 29. Você está anotando aí? Números 14, versículo 29. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido queixas desses israelitas murmuradores. Queridos, que coisa terrível. A murmuração, ela traz juízo. Olha o que o Senhor fala. Até quando? Eu tenho ouvido esse povo se queixando. Eu tenho ouvido as queixas dos israelitas murmuradores. E esse ouvir do Senhor levou ao quê, queridos? Levou ao juízo. O juízo não se manifesta de uma hora para outra. Porque o Senhor vai nos dando oportunidades de arrependimento. Oportunidades de mudança, de transformação. Mas quando eu não entro nisso, o juízo de Deus se estabelece. E a murmuração é uma das coisas que atrai o juízo de Deus. Números 16, 41. Diz assim: no dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Então, a murmuração, ela contamina outras pessoas. Daí aqui é uma deixa. Se você não é um murmurador, não fica perto de quem é. Porque quando você vê, quando você se der conta, você tá naquela mesma atmosfera. A murmuração é um vírus que contamina, que contagia, que é o vírus da morte, que contamina aqueles que estão perto. Não fique no ambiente, irmãos. Hebreus 12, 15. A gente está falando sobre as consequências, amém? Da murmuração. Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então cuide, porque a murmuração traz amargura de alma. Presta atenção, irmãos. Vocês acham que uma pessoa que murmura, ela tem uma alma leve, em paz? Não. A murmuração torna o coração amargo. E nesse texto diz: cuide que ninguém vos exclua da graça de Deus.
que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação e contamine muitos. Então, a murmuração, ela pode nos afastar da graça de Deus. Então, vamos lá. A murmuração atrapalha a nossa caminhada de fé. A murmuração atrai o juízo de Deus. A murmuração contamina outras pessoas. E a murmuração gera amargura. Porque a murmuração está ligada ao descontentamento. Enquanto a murmuração é uma linguagem das trevas, é uma linguagem do Egito, é uma linguagem do deserto, a gratidão é uma linguagem que está ligada ao reino de Deus. A gratidão é uma postura espiritual. Ela não depende de circunstância, mas de reconhecimento de quem é Deus, mesmo quando o que ele faz ainda não é visível. Então, vamos lá. A gratidão, ela está ligada ao reconhecimento de quem é Deus. Mesmo se aquilo que ele está fazendo ainda não é visível aos meus olhos. Por quê? Porque a gratidão está ligada a uma aliança de entrega e de confiança. Eu confio. A fé é verdadeira. Eu estou posicionado. Eu estou firmado nisso aqui. Eu estou firmado no Senhor. Eu confio. Então, mesmo que as circunstâncias não estejam boas, mesmo que a minha alma se entristeça, eu consigo ter um coração grato. Porque eu sei que aquilo que eu estou passando é transitório, é passageiro. Não é a minha moradia. Entende? Então eu consigo me alegrar. Em 1 Tessalonicenses diz 5,18, né? Em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja grato em tudo. Porque aquele que é fiel no pouco, o Senhor o coloca no muito. Então, essa fidelidade está ligada à gratidão. Não tem como eu ser fiel e ser ingrato. Tem como, irmãos? Eu sou fiel a você, mas tudo que você faz eu reclamo. Você vai sentir uma aliança de fidelidade comigo? É lógico que não. Né? Agora, quando você presenteia alguém com uma coisa tão simples, e aquela pessoa demonstra um alto nível de gratidão, você tem vontade de presentear ela novamente ou não? Porque foi agradável dar algo àquela pessoa. Então nós precisamos ser pessoas agradáveis diante do Senhor, amém? Características da gratidão madura. Reconhece a bondade de Deus mesmo no deserto. Queridos, esse povo está no deserto, mas eles poderiam ter reconhecido o que Deus estava fazendo e falando. As coisas que Deus estava fazendo ali era espetacular. Eles não reconheceram isso. A gratidão madura não depende de emoções, mas de convicções. Foi o que eu falei acerca da fé. Eu estou firmado nisso aqui. A gratidão madura gera adoração no lugar de queixas. Queridos, eu fico imaginando, eles poderiam estar lá no deserto, sentar assim de longe e ficar analisando aquela coluna de fogo. Falando, Deus, como é bom. Como o Senhor é bom. O Senhor coloca o fogo aqui, os inimigos não podem chegar, os animais do deserto não podem chegar porque eles não chegam no fogo. O frio da madrugada do deserto não nos pega. Senhor, nós fomos colocados naquele Egito por consequência dos nossos próprios erros, mas o Senhor é tão bom que o Senhor nos tirou e olha como o Senhor cuida de nós. Podia ter parado para olhar a beleza da coluna, irmãos, que deveria ser algo espetacular. Sabe? Mas não. O que eles faziam? Eles se queixavam. Eles reclamavam daquilo que o Senhor estava fazendo. A gratidão madura atrai a presença de Deus. Vamos olhar aqui, Salmo capítulo 100. Salmo capítulo 100, versículo 4. Entrem por suas portas com ações de graça, em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Essa atmosfera de gratidão, entre pelas portas, ela nos conecta à presença de Deus, ela atrai a presença de Deus. Ela faz com que nós sejamos pessoas agradáveis ao Senhor. E quem não quer estar perto de uma pessoa agradável, queridos?
Todo mundo quer estar perto de alguém que é agradável. Não tem gente que você senta perto e fala, ai, que gostoso estar junto com você. É uma pessoa agradável, é uma pessoa leve. A murmuração nos torna pesados. Murmuração versus gratidão. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Eu vou colocar situações que nós passamos. Eu vou colocar o que a murmuração fala nessa situação e o que a gratidão fala. Porque às vezes a gente não consegue, a nossa mente é tão cauterizada que a gente não consegue discernir como agir nas situações. Ou como proceder, até mesmo nas orações, né? De falar assim, Deus, o que tem no meu coração é isso, mas eu não quero. Eu abro mão desse sentimento, desse pensamento, né? Então vamos lá, no deserto, situação, deserto. A murmuração diz, Deus me esqueceu. A murmuração diz, Deus está me corrigindo, está me castigando. A gratidão fala assim, Deus está me moldando, Deus está me preparando para algo melhor. Queridos, depois que eu aprendi isso aqui virou uma chave na minha mente, que vocês não têm ideia. Eu já falei isso com vocês, tem muitos anos que eu falo isso com vocês. O meu foco é ser aprovada. Então, quando a circunstância vem, eu não foco naquilo que está dando errado. Às vezes eu fico sem saber como proceder, como agir, mas eu não pego isso para entrar na murmuração. Mas não foi sempre assim, tá, irmãos? Mas quando eu entendi que o deserto, o Senhor nos leva ao deserto, esse versículo foi uma chave na minha vida. O Senhor nos leva no deserto para ver o que está no nosso coração, para a gente ver o que está no nosso coração. Ai, queridos. Daí eu comecei a ver tudo como oportunidade. Senhor, no meu coração ainda tem murmuração. Me perdoa, me ajuda a mudar isso. Sabe? E as coisas começaram a tomar outro rumo. E daí eu volto a dizer, não é coisas externas, queridos. É as transformações internas que nos fazem viver coisas em Deus que de outra forma nós não vivemos. Então, a murmuração diz que Deus me esqueceu, mas a murmuração diz, Deus está me preparando para algo. Ele está me moldando. A espera, né? Quando a gente está esperando algo, esse algo nunca chega. A murmuração vai nos levar, por que está demorando tanto? Né? Até o Deus me esqueceu também. Mas a gratidão vai entender que tudo é formoso, tudo é perfeito no tempo dele. Se ele não me entregou ainda, é porque eu ainda não estou pronto, não está demorando. Ele está trabalhando em mim para que eu seja apta para receber aquilo e não coloque tudo a perder. Isso é tremendo, né? As provações, quando a gente é provado, o murmurador vai falar, isso é injusto, eu não mereço passar por isso aqui. Porque o que vão falar de mim? A gratidão vai falar assim, não sei como, eu não consigo ver, mas isso aqui de alguma forma está cooperando para o meu bem. O Senhor está usando essa situação para me colocar em outro nível. O Senhor está usando essa situação para me abençoar de alguma forma. Eu ainda não entendi, mas eu sei em quem eu tenho crido. Nos processos espirituais, quando a gente fala de processo, a murmuração é falar assim, eu não consigo, isso é muito difícil. Isso aí é para vocês. Querido, isso aqui não é para nós, não. Todos nós começamos. Ninguém nasce gigante. Até o gigante nasce bebê. Né? A murmuração no processo vai ficar, é muito difícil, eu não consigo. Mas a gratidão, ela vai falar, tua graça me basta, eu consigo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Tá realmente difícil. Mas eu não me apego às dificuldades. Eu me apego ao resultado. E eu simplesmente continuo. Você consegue entender os parâmetros da diferença do que é murmurar e do que é ter um coração grato por aquela circunstância? E daí, queridos, a gente vê que a murmuração são expressões da alma. Tudo que eu coloquei aqui, a murmuração é uma expressão da alma. A gratidão é uma expressão da palavra de Deus. Por que eu expresso a palavra de Deus? Porque eu decorei os versículos? Não. Eu expresso a palavra de Deus porque é nisso que está fundamentada a minha confiança. Não é algo decorado. É algo que está no meu coração. Sai da minha boca aquilo que o meu coração foi cheio. E eu creio nessa verdade. Então é isso que eu expresso. Foi o que aconteceu com Jesus no deserto, né? Quando ele foi tentado... Nossa, quase derrubei meu celular. Quando ele foi tentado pelo diabo. Como que eu faço para trocar a murmuração pela gratidão? Bom, primeiro, eu preciso reconhecer que a murmuração é pecado. Não é apenas um desabafo. Entende isso, irmãos? Não é um desabafo.
é pecado. E como que eu faço para falar com Deus uma situação que está me doendo? Você vai falar, Deus está doendo, mas eu quero entender os seus propósitos, eu quero ver essa situação de acordo com a tua visão. Eu não quero retroceder. Senhor, olha, eu não concordo porque eu não estou entendendo isso aqui. Fala comigo, me mostra. Me mostra onde eu estou errado, me mostra o que eu tenho que fazer. Você não vai para o Senhor reclamar, lamuriar. Você vai para o Senhor, você expõe as suas dores e você busca no Senhor como resolver a situação. E daí você pode terminar com essa ação de graça. Senhor, eu sei que isso aqui está doendo, mas eu sei que em tudo o Senhor me faz mais do que vencedor. Eu sei que eu posso passar por isso daqui. Sabe? Então você vai reconhecer, esse é o primeiro ponto, que a murmuração é pecado. Segundo ponto, confesse com sinceridade. Confesse que você está indo para Deus reclamar e não orar. Isso é mentalidade do Egito. Eu vou para Deus só para reclamar. Era isso que o povo de Israel fazia no deserto. Eles iam para Moisés, não para falar como que a gente pode melhorar isso aqui. O que eu posso fazer? Como que eu posso contribuir para isso aqui? Não. Eles só reclamavam. Porque não vai dar certo. Porque a gente não vai conseguir. Porque a gente vai morrer no deserto. Porque na terra tem gigante. Porque a cebola do Egito era melhor. Ai, queridos, olha. Eu entendo Deus, viu? Quando o Senhor fala assim, vamos destruir esse povo. Vamos começar outro povo a partir de você, Moisés. Porque deveria ser muito difícil. Muito difícil. Troque suas palavras intencionais. De uma forma intencional, troque as suas palavras. Como assim? Senhor, de alguma forma que eu não vejo e não estou entendendo, isso aqui está contribuindo para o meu bem. E eu quero te agradecer por isso. Porque de alguma forma isso aqui vai liberar alguma coisa boa da parte do Senhor sobre minha vida. Mas daí você volta, mas tá doendo. Mas não como murmúrio, irmãos. Não é como murmúrio, é como Deus é aquele que pode fazer tudo na sua vida. Então você vai nele como fonte de bondade, de amor, de misericórdia, de graça. E não como um poço de descarrego. Entende? E ore com louvor. Antes de apresentar suas petições, faça um momento de adoração, de gratidão, de entrega, sabe? Entrega o fardo, entrega a dor, entrega. Senhor, eu quero te entregar isso aqui. Tá me doendo, tá me ferindo. Eu não quero viver assim. Isso aqui não expressa a mentalidade do reino de Deus. Sabe? E daí cita versículos, ainda que esses versículos não sejam verdade em você. Eu não tô falando de uma vida de hipocrisia. Eu tô falando de você citar, de você se posicionar para transicionar. Porque no momento da transição, nem tudo que a gente fala é 100% verdadeiro. Mas nós estamos falando porque é aquilo que nós queremos ser. É nesse ponto que nós queremos chegar. Então nós estamos falando como um ato de fé. Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor vive, eu creio que o Senhor vai se levantar sobre esta causa. Eu estou firmado no Senhor, eu não estou firmado nessa circunstância. E vai fazendo declarações diante do Senhor, amém? Bom, para a gente concluir, a gratidão é uma arma espiritual, irmãos. Enquanto murmurar nos alinha com o inferno, presta atenção, a murmuração nos alinha, nós falamos de alinhamento. A murmuração nos alinha com o inferno, a gratidão nos alinha com o céu. Um discípulo maduro, um discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo maduro, aprende a transformar o deserto em altar. O deserto será um altar de adoração, de entrega, de ofertas. Não, porque esse deserto não é o meu destino, não é minha morada final. Esse deserto é um lugar onde Deus está me transicionando. E essa transição é boa, porque o meu Pai é bom. E como Paulo e Silas na prisão, eles faziam, eles cantavam, eles transformaram a prisão num altar de adoração. Em Salmo 50, 23, diz que quem oferece sacrifício de ação de graça, glorifica o Senhor. Então, que você passe a transformar isso. E nesses lugares de dor, de situações difíceis, que você possa fazer desses lugares altar de gratidão. E não montes de murmuração, mas altar. Altar é um lugar onde nós queimamos. É um lugar onde nós oferecemos. É um lugar de morte, queridos. Então eu vou morrer para a murmuração.
para que venha nascer em mim um espírito de gratidão. Que hoje você decida, né, sair da murmuração, entrar em arrependimento, em entrega e transformar, né, a sua dor em confiança. O Senhor sabe o que está fazendo, Ele sabe como está fazendo, Ele sabe o porquê está fazendo. Só confie. Ele não vai te destruir. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. A gente volta amanhã para o 7º dia da contagem do homem. Que o Senhor opere e que você saia com profundidade dessa mentalidade do Egito. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.